Olá, sexto ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Fizeram aí de forma bem organizada no caderno de vocês? Eu quero ver, tá certo? Então, vamos lá. Tem assim na primeira questão. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no campeonato de futebol da escola, tá certo? Então, aí temos aí um gráfico que é conhecido como gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas, tá certo? Onde nós vamos ter as barras no sentido vertical, tá certo? Vejam que cada uma dessas barras, elas estão no sentido vertical e a distância entre cada uma delas será sempre a mesma distância. Nós temos aqui dois eixos, que é o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical se refere à quantidade de pontos e o eixo horizontal são os times A, B, C e D. Então, podemos perceber que o time A fez 30 pontos, o time B fez o quê? Está aqui ó, entre 30 e 40, então fez mais ou menos uns 35 pontos. O time C fez 40 pontos, o time D fez 50 pontos. Então, aqui, ó, de acordo com o gráfico, quantos pontos o time C ele conquistou? Nesse caso, o time C conquistou 40 pontos. Na verdade, só era analisar o gráfico, né? Nem precisava de cálculo essa questão, tá certo? Então, aqui o time C ele conquistou 40 pontos, tá certo? Segunda questão. Tem assim, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Temos aqui um gráfico, conhecido como gráfico de segmentos, tá certo? Ou gráfico de linhas. Vejam que eu também tenho dois eixos, o eixo vertical, que se refere às vendas em reais, e o eixo horizontal, que se refere aos meses. Temos aqui os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá certo? Acredito que vocês também fizeram de forma bem organizada, tá certo? Então, aqui nós iremos ver o seguinte. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram, vejam só, quando ele coloca respectivamente, tem que ser na ordem em que se está se falando aqui. Primeiro que é o maior, depois o menor. Então, podemos observar que a maior elevação que ocorreu foi que em junho. Então, a maior venda foi em junho, tá certo? E a menor venda foi o quê? Foi em agosto. Na verdade, podemos perceber que a menor elevação foi em agosto. Então, nessa ordem, primeiro junho e depois agosto, nós iríamos marcar aí a letra E, tá certo? Lembrando aqui, ó, que esse gráfico, ele é formado por segmentos de retas, tá certo? O que são segmentos de reta? É quando se tem começo e fim, tá certo? Tem começo e tem fim, ok? Terceira questão. A professora Lisiane, de matemática, realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos das sétimas séries A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela. Nós temos novamente aqui um gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais. Temos aqui dois eixos, que é o eixo vertical, tá certo? Que é a quantidade de preferência dos alunos, e o eixo horizontal, que são os gêneros musicais. Temos aqui que esse gráfico ele trata-se de quê? Da preferência musical dos alunos da sétima série A e B. Percebam que as barras, a distância entre cada uma delas será sempre a mesma distância e a largura das barras serão sempre a mesma largura, tá certo? Então, aqui, cada um deles representa um número de alunos, tá certo? Com relação à preferência por cada um desses gêneros, tá certo? Então, aqui, com base no gráfico anterior, é possível dizer que, letra A, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é hip hop? Não. Hip hop não é um dos maiores que tem aqui. Nós temos que olhar o quê? A elevação, tá certo? Letra B. A maioria dos alunos preferem sertaneja. Sertaneja é o que eles menos preferem, tá certo? É o menor que tem aqui, ó. Letra C. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é pop? Sim. Vejam que pop aqui, tá certo? É o que tem um maior comprimento. Então, o que tem o maior comprimento será a maior preferência dos alunos. São quantos alunos? 25.
25 alunos que preferem pop. Nós temos aqui, ó, tá passando um pouquinho, ó, nós temos que rock preferem o quê? Vamos dizer 16 alunos. Hip hop, quantos alunos preferem hip hop? 10 alunos. Rap está passando um pouquinho aqui, ó, vamos dizer que sejam 7 alunos. Sertanejo está abaixo de 5, vamos dizer que seja o quê? Uns 4 ou 3 alunos, tá certo? MPB, quase 10, vamos dizer que sejam uns 8 alunos, tá certo? Então, o maior comprimento aqui é o pop, então a maior preferência dos alunos em relação ao estilo musical é o pop, é a maior preferência dos alunos. E a menor preferência é o gênero, tá certo? Sertaneja. Então, aqui, letra D, o estilo musical menos ouvido é o MPB? Não, tá certo? O estilo musical menos ouvido aí é sertaneja, tá bom? A quarta e a quinta questão, como vocês sabem, se refere ao conteúdo que foi trabalhado terça-feira dessa semana e terça-feira da semana passada, tá certo? Que foram os quadriláteros. Então, quarta questão, sobre a definição de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Letra A. Os quadriláteros são polígonos, eles são polígonos, tá certo? Porque eles são formados por linhas poligonais simples e fechada, que possuem 4 lados, sim. E os lados opostos, eles são paralelos? Nem sempre. Na verdade, nós vimos que os quadriláteros, eles são classificados quanto ao paralelismo. Nós vimos que os quadriláteros, eles podem ser paralelogramas ou trapézios, tá certo? Então, assim, nem sempre os lados opostos, eles serão paralelos. Temos aí o caso dos trapézios, que vão ter apenas um par de lados opostos paralelos e um par de lados opostos não paralelos. Então, a letra A não está correta. Letra B. Todo quadrilátero é um quadrado? Não. Temos quadrilátero, que vai ser o quê? Um retângulo, um losango, um trapézio. Letra C. Quadrilátero é uma figura geométrica plana? Sim. Tem 2 dimensões, tá certo? Que é o comprimento e a largura. Poligonal e possui 4 lados? Sim. Todo quadrilátero ele possui 4 lados. Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Letra D. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e 2 deles são paralelos. Nem sempre 2 deles são paralelos, não é verdade? Então, aí também não está correta a letra D. Letra E. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados iguais? Não. Nem sempre os 4 lados serão iguais, não é verdade? Existem aí quadriláteros em que os lados eles podem ser diferentes, possuírem medidas diferentes, tá certo? Na quinta questão, sobre a classificação de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Letra A. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos. E aí? Não. Um paralelogramo, ele irá possuir, se aqui tivesse que ele irá possuir 2 pares de lados opostos paralelos, então estaria correto, tá certo? Ele só colocou que possui lados paralelos, mas aí não colocou a quantidade e não podemos classificar como sendo a alternativa correta. Letra B. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes? Nem sempre, não é verdade? Nós sabemos que em um paralelogramo, os lados opostos, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida, tá certo? São os lados opostos. Letra C, um paralelogramo não é um quadrilátero? É sim, um paralelogramo é uma figura de 4 lados. Letra D, um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos? Não. Um trapézio ele é um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos. É a forma com que se colocou aqui que torna a alternativa incorreta, tá certo? Na letra E, um trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados opostos paralelos? Sim, porque quando eu tenho 2 lados formam o quê? Um par, não é verdade? Então, aqui, ó, um trapézio, ele é um quadrilátero? Sim, é uma figura de 4 lados. Que possui 2 lados opostos paralelos? Verdadeiro, porque os 2 lados opostos irá formar um par, tá certo? Então, todo trapézio, tá certo? Possui o quê? Um par de lados opostos paralelos, certo? E os paralelogramos possuem o quê? 2 pares de lados opostos paralelos, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá bom, meus amores? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!